Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Wendel Camargo Mendes, sou um dos integrantes da GBABC e nós vamos começar a partir de hoje uma série de vídeos falando sobre alguns variados temas. Um dos temas que eu quero abordar com vocês inicialmente é a respeito da educação em tempos de pandemia. Tá? Então esse primeiro ponto que eu quero começar com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o EAD na pandemia. Nós da GBABC até produzimos uma série de artigos que está lá no nosso site, a gente vai deixar o link logo abaixo, para vocês poderem visualizar, que fala a discussão sobre ensino à distância e a pandemia. Só para a gente entender e contextualizar um pouco, esse processo de ensino à distância não é recente. Esse processo de ensino à distância, se a gente pegar estudos mais antigos, ele já começou desde o século XIX, principalmente na Europa e depois passando para outros países. Só que eu quero focar principalmente na situação dos últimos 20 anos. O que acabou acontecendo durante a educação aqui no Brasil, a partir de medidas dos processos neoliberais, quais foram as mudanças que foram acontecendo, e essa acentuação, esse aprofundamento, tanto na questão que nós temos hoje a respeito do que é ensino à distância, as demais conceituações, e deixar bem claro que nesse momento que nós não estamos tendo, não é ensino à distância, e sim ensino emergencial à distância, por todas as características, por todos os pontos que eu vou elencar para vocês. Uma das primeiras coisas que eu queria falar sobre o EAD é o seguinte: o EAD é uma proposta que veio para ficar? Segundo a fala do Rocieli, secretário estadual de Educação do Estado de São Paulo, sim. É uma tecnologia, é um processo de ensino-aprendizagem que vai ser inserido cada vez mais forte. Nesse primeiro momento, todos nós estamos passando por essas dificuldades e vendo o quanto ela está sendo conflituosa. Não só nessa relação professor-aluno que nós temos em sala de aula, que nós estamos acostumados, como também na dificuldade que nós temos de manusear novas ferramentas e novas perspectivas de tecnologia, já que, principalmente, a partir desse processo de globalização, dá a entender que essas desigualdades vão aumentar cada vez mais, principalmente impulsionados pelos processos neoliberais que vêm acontecendo, pelas medidas autoritárias públicas, principalmente por parte da Secretaria de Educação e os governos neoliberais que nós estamos vendo, vide Estado de São Paulo, governo Dória, gestão Alckmin, PSDB que já está há 25 anos no poder, e também nós podemos ver também em relação à questão da reinvenção que esse professor está tendo que ter. Reinvenção em que sentido, ainda que você está se perguntando? Essa reinvenção da gente ter que se adaptar a essas tecnologias e não as tecnologias se adaptar às nossas práticas. Muito do que vem acontecendo na nossa função em sala de aula tem sido um mero burocratizador, ou seja, vem uma ordem, uma determinação de cima, há legislações que fornecem todas essas questões e vem principalmente impulsionado para o professor, ele tem que aplicar todas essas técnicas, ou seja, é um processo cada vez mais conflituoso, cada vez mais, segundo as palavras até da nossa colega aqui da GBABC, que de certa forma vai nos triturando enquanto professores, nos triturando enquanto a nossa postura psicológica, questão psicológica, né, que é muito importante a gente manter nessa pandemia. Nós vamos fazer 2 apontamentos em relação aos professores. Em nenhum momento nós somos consultados, professores, a utilizar essas ferramentas novas. Eu estou falando, no caso do Estado de São Paulo, as ferramentas do Google Classe de Aula, e também de outras ferramentas que existem no nosso mundo virtual, que tem principalmente a patrocínio e organização de instituições privadas. E muitas dessas instituições privadas educacionais estão relacionadas a banco, a fundações, como Fundação Lehman, como o Banco Itaú, Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho, ou seja, que tem outros interesses e outros aspectos em relação a isso. Muitos dos processos que a gente está vendo no EAD já tem se intensificado há muito tempo, e principalmente nesses últimos anos, tem se intensificado a nossa atuação enquanto professores. E aí eu entro no ponto que é o seguinte: essas ferramentas tecnológicas, que na verdade elas geram exclusão tecnológica, elas estão aprofundando cada vez mais nessa questão da pandemia. Uma das questões que a pandemia está sendo colocada em xeque, principalmente, é o ensino EAD. Ele é eficaz? Ele traz resultados? Para quem trouxe resultados? Para que tipo de pessoas, para que tipo de público ele foi mais adequado? E essa é uma reflexão que eu quero trazer, principalmente do seguinte aspecto. Nesse momento de pandemia, muitos professores tiveram que se reinventar. Segundo dados que eu li na Folha de São Paulo, 90% dos professores
nunca tinham mexido ou nunca tinham, por exemplo, gravado uma aula. Ou também, como eu estava vendo vários contratos que o Estado de São Paulo estava fazendo, de professores virarem youtubers, que não é a intenção nossa de forma alguma, e é que nossos artigos também da GB classifica veementemente contra essas questões. Então, a gente discute essa questão da ferramenta tecnológica, também discute essa reinvenção do professor. Isso que traz um pouco de angústia, isso que traz um pouco de problemática para a nossa situação como os professores. Como esse professor vai conseguir intervir no aluno, nessa relação professor-aluno, sendo que poucos alunos têm acesso à informação, poucos alunos têm acesso a esses meios tecnológicos, poucos alunos, de certa forma, conseguem dialogar diretamente com essas ferramentas. Eu mesmo, vou botar exemplo como eu mesmo, eu sou professor em 2 redes, a rede municipal de Santo André, na categoria EJA 2, e também sou professor na rede municipal de São Paulo, na categoria Fundamental 2. E o que eu vejo são poucos alunos tendo acesso a essas plataformas. No caso do EJA, eu estou trabalhando com a plataforma Edmodo, mas nenhum aluno consegue acessá-lo. Não é só dificuldade de acesso, não é só dificuldade do programa em si, que é um problema, mas principalmente porque eles não têm acesso, ou seja, essa democratização dos meios tecnológicos, que na verdade não existe, ela está cada vez mais se aprofundando, onde esses alunos não estão tendo, na verdade, uma disparidade gigantesca entre os alunos da rede particular, que já tem, de certa forma, esse acesso, já está mais habituado a essas ferramentas, a terem uma discrepância tecnológica muito grande. E aí fica o papel desse professor no quê? Como ele vai poder medir essa relação? Qual vai ser o processo, principalmente de recuperação contínua desses alunos? Essa é uma das coisas que a gente tem que repensar seriamente, e o quanto essa exclusão tecnológica vai aprofundar cada vez mais esses procedimentos. Outra coisa que eu também queria falar em relação à reinvenção do professor é que esse processo, principalmente de mudanças drásticas e fortes que a pandemia está nos fornecendo, traz uma série de angústias, traz uma série de problemas em relação a gente. E também problemáticas na nossa questão de organização. Como nós professores podemos organizar frente a essa demolição que está acontecendo, não só da estrutura educacional, mas como também das formas que o professor tem de interagir com o seu aluno e também com essas relações. Esse é um dos pontos que eu quero comentar com vocês daqui a pouco, mas que principalmente deixo claro, a forma de combate. Nesse primeiro momento está sendo muito difícil? Sim, está muito difícil porque estamos desarticulados e não temos uma comunicação efetiva diretamente para combater. Mas vou conversar sobre algumas estratégias que estão sendo feitas no município de São Paulo, em específico da EJA, e vou conversar um pouco de estratégias também que estão sendo acontecidas aqui enquanto região do ABC, que é a região que nós atuamos. E uma das formas de organização que eu estava citando, que muitos professores talvez façam hoje, é a questão das redes sociais, né? As redes sociais têm sido uma das principais ferramentas que a gente utiliza, não só para a gente se comunicar, como se organizar. Eu vou dar um caso da pressão que aconteceu muito forte no município de São Paulo, onde o EJA, uma parte do curso do EJA, ele é semestral. Houve uma pressão grande, houve enfrentamento muito grande com a Secretaria de Educação e com o Conselho Municipal de Educação, que eles conseguiram reverter o curso para ter a duração de 1 ano. Mas, Wendel, como que você diz que 1 ano pode ser uma coisa boa? Pode ser bom por 2 motivos. Primeiro, você mantém o direito dos alunos a terem esse acesso à educação, ou seja, o direito à educação vai ser garantido ao longo desse tempo. E segundo, você não quebra esse vínculo relação professor-aluno, como vem acontecendo em vários locais, onde a gente não sabe a situação que o aluno está, onde o aluno muitas vezes se sente abandonado e principalmente desestimulado em relação a essas novas ferramentas que ele não tem contato e principalmente essa relação professor-aluno que não pode faltar em nenhum momento. A questão física, né? Principalmente a gente está, nós professores, somente em casa, realizando atividades, professores exaustos, porque essa jornada que era dupla, agora virou tripla, quádrupla, mensagens de WhatsApp acontecendo durante a madrugada de alunos com dúvida, professor se desdobrando em uma série de ocasiões para poder tirar essa dúvida. Ou seja, são vários pontos que a gente está vendo que eles estão aumentando também, não só nosso desgaste como professor, mas também nossa desesperança. Desesperança de uma coisa que não vai mudar, mas que pode muito bem acontecer uma intervenção e uma grande mudança. E como está acontecendo essa mudança? No caso, nós da GBABC, a gente tem um grupo de apoio que a gente conversa bastante
sobre esses temas, discute. Você está interagindo, você está principalmente discutindo assuntos onde pessoas se enfrentam, se estão na mesma situação, ou os grupos de trabalho, facilita essa rede de apoio. Então, você ter uma rede de apoio que facilite e, principalmente, esteja mais dispostos, próximo aos professores, vai fazer com que a gente não só se sinta acolhido, mas a gente possa principalmente lutar. É uma nova forma da gente poder se organizar, é uma nova forma principalmente da gente poder ter outras perspectivas a respeito dessa questão de educação. E alguns vieram me perguntando, essa é uma nova fase da educação, onde até para o pessoal comentava a respeito do novo, ou seja, novo. A pandemia deu uma novidade que é muito nova para as pessoas. Será que há uma questão? Há uma questão importante que a geografia pode fazer isso. A geografia, ela atua na realidade. E ela está nessa realidade não só com as ferramentas tecnológicas, não só com seus conceitos geográficos, para tentar transformá-la. E essa mudança de perspectiva de organização, ela é possível. Eu citei o caso de São Paulo, que eu falei para vocês, vou citar também o caso aqui de Santo André, onde nós somos um grupo unido, nós estamos unidos por meio de um coletivo para reivindicar mudanças efetivas, manutenção das salas de aula e, principalmente, forma de lutas e organizações políticas. E essas organizações políticas, não só a GB, por ter o nosso estatuto, mas ter principalmente nas nossas questões, são importantes. Portanto, a gente sabe o quanto é complicado lidar nessa questão de pandemia, não só como forma de organização, mas como formas principalmente da gente ver outras perspectivas. Como eu falei para vocês, rede de apoio é uma coisa importante nesse momento. A gente está atento a ouvir o professor, a gente está atento a conversar, dialogar e tentar elaborar outras propostas, que principalmente a partir desse diálogo e conversa, a gente consegue principalmente buscar novas alternativas a essa situação. Temos perspectivas novas? Sim, nós temos perspectivas novas de estudo. Infelizmente, a pandemia está deixando nessa situação, onde muitos nossos alunos estão realmente abandonados, onde muitos nossos alunos não estão tendo esse contexto, mas há a possibilidade de a gente atuar, há a possibilidade principalmente de a gente intervir nessa realidade que está sendo colocada. Então, seja por meio da associação de sindicatos, seja por meio da associação dos professores, seja por meio de organizações como a nossa própria GB, tem que propor o diálogo. Propor esse diálogo para que ele vá além dessas questões que nós estamos vendo. Para que essa reformulação do ensino não seja como essa reformulação falsa que vem acontecendo, mas que possa principalmente integrar outras pessoas e possa integrar outros grupos. Bom, essa é a contribuição que eu queria deixar. Obviamente o assunto não se acaba por aqui. Eu peço mais uma vez que vocês entrem em contato com a gente, seja se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, ou seja se inscrevendo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que nosso diálogo continua. Tudo bem? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Convido as pessoas a virem conversar com a gente na GBABC e a gente está aberto para o diálogo e também para ouvir outros pontos de vista, tudo bem? Sugestões, críticas, escrevam, fiquem à vontade e eu estou à disposição também com qualquer outra dúvida ou esclarecimento. Obrigado a todos e fiquem bem.